gente, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal dos ex-TJ nos Lençóis da Liberdade. Eu sempre esqueço do ex no começo. Desculpa a voz fanha. Sim, ainda estou gripada, não. Achei que eu tava resfriada, mas eu acho que é uma gripe mesmo aí, que eu melhorei um pouquinho e voltei a ficar doente de novo. Então, desculpa a voz fanha, tá? Muito bem, gente. Hoje vamos para mais um relato aqui. Mais um irmão ou uma ex-TJ me mandou o seu relato, sua história. Como vocês estão vendo no título aí, eu coloquei no armário da opressão. Sempre que forem pessoas da comunidade LGBTQIA+, eu vou colocar esse no armário da opressão no início, tá? Porque assim, eu quero realmente que as pessoas vejam o que está acontecendo, o que acontece com pessoas que são gays dentro dessa organização. Porque sim, existe a repressão para todos, mas para quem é gay ou transexual ou qualquer outra pessoa que faz parte da comunidade, a coisa é ainda mais pesada, tá? Então, gente, hoje vamos escutar a história do irmão Goiabada, tá? Muito bem, ele fala aqui que a mãe dele sempre foi muito curiosa em relação às questões religiosas, espirituais, né? Ela visitou várias religiões, mas nunca conseguia se encontrar. Até que um dia, quando o irmão Goiabada tinha cerca de 6 anos, duas mulheres bateram na porta da casa deles e essas duas mulheres conseguiram ali sanar algumas dúvidas que a mãe dele tinha, né? E daí elas ofereceram um estudo bíblico. Então os dois passaram a estudar, tanto o irmão Goiabada quanto a mãe dele. Ele estudava no livro de histórias bíblicas, aquele livro maravilhoso. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a doutrinação infantil nas Testemunhas de Jeová. Vai lá conferir para você ver o terror desse livro. E a mãe dele estudava no livro o que a Bíblia realmente ensina. Ele diz também, gente, que desde pequeno ele sofreu muito bullying na escola pelo fato dele ser afeminado. Ele sempre soube que ele era gay, mas de alguma forma ele pensava que ele ia conseguir controlar esses desejos. Porque na visão dele esses desejos eram errados e poderiam realmente causar a destruição dele. É importante salientar que não só as Testemunhas de Jeová são bastante homofóbicas, outras religiões são. A própria Bíblia é um livro que tem várias passagens problemáticas concernente as pessoas gays e tal. Então imagina como deve ser a pressão de você nem poder cogitar, expressar como você se sente com quem você ama, só porque você é criado de uma forma para achar que isso é errado, que você vai ser destruído caso você ceda a esses desejos. Aos 10 anos de idade, gente, ele se tornou publicador não batizado. Começou a pregar, ele era bastante zeloso. Só que com o passar dos anos e no início da adolescência, os hormônios, né, vão ficando à flor da pele. E ele começou a se questionar sobre muitos assuntos. Que algumas coisas não entravam na cabeça dele, como, por exemplo, não poder comemorar aniversário. E muitas vezes ele diz que chegou até a comemorar escondido na escola, só para não ficar isolado do resto da sala. Pra quem nunca foi testemunha de Jeová, as testemunhas de Jeová não podem comemorar aniversário, tá? A gente cresce sem saber a idade de ninguém na casa, porque nunca comemora o aniversário, então a gente não sabe quantos anos ninguém tem. Mas, enfim, ele disse, né, que ele comemorou aniversários escondido e tal. E quando ele tinha 14 anos, ele deixou de ser publicador não batizado. Foi uma fase bem difícil para ele, porque ele perdeu o contato com os amigos e se sentiu extremamente sozinho. Para quem não sabe, as Testemunhas de Jeová ostracizam não só pessoas que são batizadas, tá, gente? Mas também pessoas que eram publicadoras, porque eles têm essa fase. Primeiro você tem que ser um publicador e depois você se batiza. Mas tem pessoas que são só publicadoras e depois deixam de ser. E ainda assim elas vão ser ostracizadas, porque você é visto como uma má influência, como uma pessoa que não é espiritual e que pode afastar outros da organização. Nesse período fora da organização, ele acabou beijando um homem pela primeira vez. Foi uma sensação de prazer e culpa, ele diz aqui.
Imagino, porque você tá fazendo uma coisa que você precisa, que você quer, mas você é ensinado que aquilo é errado. Quando ele completou 16 anos, ele resolveu voltar para a organização. Nessa época, a mãe dele já era batizada e deu a maior força, né, obviamente, para o filho dela voltar. Ele virou publicador não batizado e 6 meses depois ele foi lá e se batizou. Pronto, né, entregou a vida, assinou a sentença dele com a torre. Ele disse que ficou naquela neura de ser certinho, de agradar a Jeová, mas ele não conseguia mais ter a fé que ele tinha antes. É interessante esse ponto aqui, gente, porque assim, observe que ele já estava, ele saiu, aí ele volta para a organização e mesmo não acreditando naquilo, mesmo, né, tendo dúvidas e tal, ele continua, ele ainda tá ali. E essa é a sensação que muitas pessoas têm. Inclusive eu tive essa sensação, né? Nossa, eu não sei, não faz sentido isso aqui, mas eu preciso disso aqui para ser salvo. E aí você tenta, né, levar a coisa empurrando com a barriga, mas é assim, porque a doutrinação é muito pesada mesmo. Então, ele disse que começou a pensar. Se Jeová me conhece muito antes de eu nascer, ele já sabia que eu era gay, logo me aceita da forma como sou. Porém, ele orava todos os dias para deixar de ser gay. Então imagina, né? Ele ora para parar de ser gay e ao mesmo tempo fica pensando assim, nossa, mas eu nasci assim e tal. Ele disse que essa sensação de culpa é horrível. Quando ele tinha 17 anos, ele conheceu um rapaz que tinha acabado de virar ancião. Nós fizemos uma forte amizade. Ele vinha para minha casa e eu ia para casa dele. Até que eles se apaixonaram. Dadadã. Aí o que eles vão fazer agora? Vão namorar? Vão ser felizes? Não, né? Não pode porque eles estão na torre. Se ele não tivesse me dito o que sentia, eu jamais haveria contado para ele. Mas ele deixou bem claro que nada poderia acontecer entre eles dois, porque é errado e eles tinham que lutar contra esse desejo. Ai, não, que horror, que horror, que horror. Ficamos sozinhos na minha casa, nos beijamos. Ele disse que isso aconteceu algumas vezes e por mais que eles lutassem contra os desejos, eles não conseguiam suprimir isso. Só que o rapaz, né, acabou sentindo muita culpa, foi lá, entregou o cargo de ancião, tá? Contou para os anciãos o que ele tinha feito e aí o irmão Goiabada teve que ir também para a sala B. Vamos conversar aqui, meu irmão. Que negócio é esse? Que a gente tá ouvindo aqui de umas tendências homossexuais, porque é assim que eles falam, né? Que absurdo, gente, que horror. Tem que rir, né? Porque senão a gente chora. Mas muito bem. Depois disso, a vida do irmão Goiabada, gente, virou um inferno. Ah, só uma coisa aqui, tá? Ele e esse irmão nunca chegaram a ter não passou de beijos, tá? Eles só se beijaram. Aí a vida dele virou um inferno. Ele sempre tinha visitas de pastoreiros anciãos e sempre lia um relato de Adão e Eva, né? Aquela história mais bizarra de, ai, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Essas coisas, né, toscas que eles ficam repetindo para as pessoas, né? Em resumo é isso. Ele disse que achava isso horrível. Aí ele percebeu que os anciãos sempre ficavam de olho nele, né? Pra ver se ele, quando ele tava com os amigos e tal, pra ver como ele conversava com os amigos e tal, porque os anciãos tinham medo de que ele se envolvesse com alguém. Então você veja, né? Casos de abuso de menores, essas coisas assim, os anciãos não têm essa mesma diligência para se preocupar, né? Pra ir lá resolver o problema. Agora, falou que alguém é gay ou bi ou trans, sei lá, eles já aí sim eles vão arranjar tempo para poder fazer visita de pastoreio para você não cair em tentação, né? É só o que rola na cama das pessoas que interessa esse pessoal. Muito bem, minha gente. Quando o irmão Goiabada tinha 18 anos, foi aí que aconteceu, né? Ele ficou muito revoltado e ele acabou perdendo a virgindade dele com outro rapaz que não era testemunha de Jeová. Ele disse que realmente se sentiu muito culpado, se sentiu horrível, porque
Imagina, você é criado para pensar que uma coisa é pecado e você vai lá e faz aquilo, mesmo sendo uma coisa totalmente natural, mas enfim, ele disse que por vezes se sentia sujo, impuro e ciente de que ele ia ser destruído, né? Quando Armagedon viesse, ele pensou, nossa, ter uma bola de fogo com meu nome escrito. Nessa mesma época, o ancião, né, com o qual ele tinha se envolvido antes, já não era mais testemunha de Jeová, isso foi um baque para ele. Ele começou a trabalhar, desculpa, gente, ele começou a trabalhar em 2019 em outra cidade e ele não chegava mais a tempo para ir para as reuniões. O que foi um alívio, ele diz aqui, tá? Imagina, você arrumou um trabalho que não me permite trazer reuniões, ai, que maravilha, que delícia. Mas, né, ele realmente já não queria ser testemunha de Jeová. Ele foi se afastando sutilmente, recusando a visita de pastoreio dos anciãos, e aí ele foi começando a limpar essa culpa dele. Ele fez e ainda está fazendo terapia. De novo, gente, terapia é muito importante, tá? Para vários aspectos da vida, especialmente quando você cresce numa seita como essa e com tanta repressão. Mas, bom, ele fez e faz terapia e ele falou, ainda tem muitos traumas, mas ele hoje já não se sente mais culpado por ser gay, o que é ótimo, né? A pessoa se livrar da culpa pelo que ela é, imagina, deve ser um alívio. A mãe dele já sabe que ele é gay. Bom, na verdade, ela sempre soube, né? Ele diz aqui. Mas ela não aceita 100% e acha que é uma fase e que logo ele vai voltar a ser hétero. Ai, gente, eu acho engraçado que eles acham que é uma chavinha, né? Que vai lá, hétero, gay. É engraçado isso. É meio bizarro, mas é engraçado. E ele diz que às vezes ela fala barbaridades pra ele que o magoou profundamente. Eu consigo imaginar o que ela deve falar pra você, nossa. E ela disse que houve um dia em que ela disse que um homossexual cometem o mesmo pecado. E isso não é a primeira vez, tá? Eu já ouvi outras testemunhas de Jeová falando também, querendo comparar pedófilos com homossexuais, o que é uma coisa repugnante e absurda a pessoa fazer esse tipo de comparação. Mas muito bem. No fim de novembro de 2021, 2 anos após ser inativo, ele fez uma carta e se dissociou. Ele disse que a carta foi bem sucinta, só disse, olha, eu não quero mais testemunho de Jeová, e foi só para formalizar a saída dele mesmo. Ele disse que ainda não conhecia o meu canal, nem outros canais, como Duas Manito, por exemplo, e ele ficou pasmo quando ele soube dos casos de pedofilia. E além das outras questões, né? Não só as coisas envolvendo esse absurdo, esse crime contra as crianças. Ele disse que hoje se considera agnóstico porque não consegue mais acreditar num Deus que restringe tanto a sua vida, seu modo de ser e os seus sentimentos. Muitos dele que já nascem com você, né? E ele realmente fica muito triste vendo a lavagem cerebral. Sim, é uma coisa que quando você sai e você começa a entender como funciona o processo lá dentro, é realmente muito triste, né? Que você pensa, por exemplo, na sua família, nas pessoas que você conhece que ainda estão lá dentro sendo realmente enganadas por essa seita, com a cabeça totalmente lavada. E também que eles fazem isso, né, com várias pessoas, inclusive com a mãe dele, que ainda é testemunha de Jeová. Ele disse que quando contou para a mãe dele sobre os casos de Pedro, ela disse que eles eram falsos. E olha que ela foi uma vítima, tá? Desse tipo de coisa. Quando ela era criança. E mesmo assim, não na testemunha de Jeová, tá? Porque ela se tornou testemunha de Jeová depois. Mas ela não acreditou, porque é isso. Você ali dentro é ensinado, a organização de Jeová é perfeita. As pessoas aqui não são perfeitas, né? Porque eles acham que ali é a verdade. Hoje ele faz faculdade de letras e diz que esse curso tem ajudado muito a desenvolver compaixão e quebrar alguns dogmas que, querendo ou não, ficam enraizados na nossa mente. E isso é muito legal, tá, irmão Goiabada? Primeiramente, obrigada por mandar o seu relato. Ele tá fazendo terapia ainda e isso é ótimo. De novo, pessoal, procurem ajuda profissional para lidar com esses traumas, para lidar com essas angústias que a gente carrega, tá?
E ele também conseguiu tocar a vida dele, tá trabalhando, tá fazendo a faculdade dele, isso é ótimo. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que saíram de lá e estão reconstruindo a vida delas, então fazendo o que é necessário para se estabilizar. Porque essa seita realmente acaba com a gente e é terrível, é triste. E tudo que a gente pode fazer é continuar, né, para poder melhorar a nossa vida e esperar que os nossos entes queridos e amigos que estão lá simplesmente acordem um dia. Mas muito bem, gente, desculpa, minha voz está horrível agora, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você também quiser contar a sua história, quiser ser entrevistado aqui no canal, entrevistada ou entrevistade, manda um e-mail. O e-mail tá na descrição do canal. Manda um e-mail pra mim, tá bom? Contando sua história, dizendo se você quer que mantenha a sua identidade em segredo. Ou também pode escrever pra mim só pra escrever. Às vezes tem pessoas que estão realmente sozinhas e não tem ninguém pra desabafar. Então o e-mail tá aí, manda. Eu às vezes demoro um pouquinho de responder, tá, gente? Porque sou só eu aqui no canal pra fazer tudo e eu tenho um trabalho também e tal, cuidar da casa. Mas eu respondo, tá? Pode desabafar no e-mail, pode fazer o que você quiser. Mandar e-mail só pra conversar ou contar a sua história, etc, etc. Muito bem, um beijo pra vocês. Espero que vocês estejam bem, continuem bem, se cuidando e até o próximo vídeo. Domingo tem a última parte do modelo BITE, o controle de emoções. Será que as testemunhas de Jeová, será que o corpo governante manipula as testemunhas de Jeová para que elas não pensem e apenas ajam com as suas emoções? Será que eles fazem isso? Domingo você vai descobrir, tá? Beijo e tchau, tchau!